que o salário do pecado é a morte. Portanto, o motivo pelos quais as pessoas hoje são sepultadas é porque o ser humano se tornou pecador. E a partir do momento que o homem cometeu a sua primeira transgressão, ele passou a ser passivo de morte e de morte eterna. No entanto, Deus, ele arrumou um plano pelo qual poderia fazer com que o homem voltasse até a vida eterna. A Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Através do Senhor Jesus Cristo, do Filho de Deus, o homem mais uma vez poderia ter a vida e a vida eterna. Quando Jesus aqui esteve nesse mundo, ele ressuscitou uma jovem menina e devolveu aos braços de seus pais. A garota estava morta. Jesus disse: a menina não está morta, mas dorme. E logo em seguida Jesus a ressuscitou, restituindo assim para os braços de seus pais. Algo semelhante aconteceu com a vida de um homem chamado Lázaro. Lázaro, ele estava morto e Jesus disse aos discípulos: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou lá para despertá-lo. Ao chegar, Lázaro já estava morto há 4 dias, sepultado, cheirava mal, suas carnes estavam já em decomposição. No entanto, com o poder da palavra de Cristo, Lázaro foi ressuscitado, saiu para fora. Deus ressuscitou Lázaro, Deus ressuscitou a filha de Jairo, mostrando que Cristo tem o poder da ressurreição. Ele chegou a declarar que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. De acordo com essa declaração, a ressurreição, ela é possível por meio do Senhor Jesus Cristo. A vida eterna é possível por meio de Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. De acordo com essas palavras, o homem pode obter vida através do Senhor Jesus Cristo. Jesus veio a este mundo para nos dar vida e vida em abundância. Portanto, a morte, ela não precisa ser o fim. Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo 5, e versículo 28 e 29, o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão. Quem fez o bem sairá para a ressurreição da vida, e quem fez o mal para a ressurreição do juízo. De acordo com essas palavras, nesse cemitério existe apenas 2 classes de pessoas, que é distinguida pelo próprio Cristo como pessoas que fizeram bem e pessoas que fizeram mal. Podemos fazer distinção de pessoas aqui na vida, mas na morte só existe 2 tipos de pessoas. De acordo com Jesus, pessoas que fizeram bem e pessoas que fizeram mal. E por ocasião da sua vinda, os mortos, todos que se acham nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão. Portanto, os mortos voltarão a viver. E quem fez o bem sairá para a ressurreição da vida, mas quem fez o mal sairá para a ressurreição do juízo. Portanto, no cemitério encontramos essas 2 classes de pessoas. Pessoas que fizeram bem e na ressurreição sairão para a ressurreição da vida, e as pessoas que praticaram mal sairão para a ressurreição do juízo, a ressurreição da condenação. Chegará um dia em que este lugar aqui será o lugar mais feliz da face da terra. Será o dia em que os filhos serão entregues mais uma vez aos braços de seus pais. Pais poderão rever seus filhos, filhos poderão rever seus pais. Famílias há muito tempo separadas pela morte poderão se reencontrar. Amigos separados pela morte irão se reencontrar. Casais separados pela morte irão se reencontrar. E nesse dia glorioso, em que as famílias poderão se reencontrar e se abraçar, uma força maior do que a força da gravidade nos levará para o céu.
para encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Com essas palavras, Jesus mostra que a morte não é o fim. Portanto, meu amigo, minha amiga, se eu estou falando para alguém que perdeu um ente querido, eu quero dizer para você que a morte não é o fim. Há esperança mesmo em meio à morte. Sim, a terra devolverá os seus mortos. O ser humano voltará à vida e você, mãe, poderá rever seu filho que a morte o levou. Você, filho, poderá rever seu pai, a sua mãe, alguém que você amava. Se a morte levou alguém que você amava e isso lhe causa sofrimento até os dias de hoje, você não tem mais vontade de viver por causa disso, saiba que Cristo voltará e por ocasião da sua volta, Ele irá ressuscitar nosso ente querido que se foi. Haverá um grande reencontro, poderemos rever as pessoas que nós perdemos na morte. Portanto, a morte deve ser apenas encarada como um sono, em que haverá um despertar. Cristo irá despertar os mortos, irá reunir as famílias, e Cristo irá nos levar para nos encontrarmos com Ele no céu, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ah, meu amigo, minha amiga, como eu gostaria que em seu coração essa bendita esperança batesse forte, a esperança para nós que perdemos nossos entes queridos. A morte não é o fim. E se nós desejarmos e fizermos os preparativos necessários, nós estaremos nesse grande encontro para sermos arrebatados junto com os nossos familiares, para encontrar com o Senhor Jesus Cristo nas nuvens dos céus. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos com o Senhor num lugar onde não haverá mais pranto, sofrimento, não haverá mais morte, porque todas essas coisas serão passadas. E nesse momento eu convido você a tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Creia que Deus enviou Jesus Cristo a esse mundo para morrer pelos nossos pecados. E todo aquele que em Cristo crê não será confundido. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é a vida. Sem Jesus, a vida não tem sentido. A vida só passa a ter sentido na vida de um homem e de uma mulher quando ele encontra Jesus, abre-lhe o coração e permite que Jesus seja o Senhor e Salvador de sua vida. E esse é o convite que eu faço para você nesse momento. Para que você abra seu coração e permita que Jesus seja o Senhor e Salvador da sua vida. Aceite a Jesus, abre-lhe o coração, tome as decisões necessárias para estar ao lado de Jesus, para que quando Ele voltar nas nuvens do céu, não como um mendigo, não como um homem de dores, mas como Rei dos reis e Senhor dos senhores, você e eu possamos estar preparados para vivermos ao lado de Jesus e ao lado da nossa família por toda a eternidade.